Seja bem-vindo à nossa live da Escola Bíblica. Ouça essa canção. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade do amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. E seguiremos, seja onde for. Embora todos sempre na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Enquanto a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e viver com esperança e com coragem, pra alegria ou pra dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja embora todos sempre na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, Seja bem-vindo. quero só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for, embora todos sempre na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Vamos marchar com a coragem do Senhor, vamos marchar servindo a Deus, fazendo a sua vontade, estudando a sua palavra. Como diz a letra dessa música, marcharemos. Vamos marchar, vamos seguir adiante. Não vamos nos deixar abalar ou abater, né, por qualquer tipo de situação, por qualquer circunstância difícil, mas pelo contrário, né, vamos marchar, né, é a ordem do Senhor. Tem a ver com nossa lição de hoje, que vai nos colocar um desafio. Nosso estudo de hoje fala sobre serviço, uma área específica que é a de ação social. Então vamos aprender no estudo de hoje que a ação social, ao servir ao próximo, fazer aquilo que é bom para o próximo, será muito importante para que possamos de fato demonstrar que o Senhor está na nossa vida e que somos crentes, servos avivados. Quero saudar já todos os irmãos, né, vários irmãos, várias famílias já reunidas, né, para nos assistir, para participar desse estudo conosco. Então quero já trazer aqui uma saudação para todos os irmãos que já estão chegando conosco,
Irmã Maria Rita, irmão Jorge, Deus abençoe vocês. Minha esposa está lá com o celular também, está participando conosco, Deus abençoe. Liliane, Denilson Scherrer, né? O Scherrer, né? Que é amigo do nosso irmão Brunelli, sempre participando conosco aí. Seja bem-vindo, Denilson, você com sua família, Deus abençoe, né? Meu irmão Sid Clay lá de São Paulo, né? Esse final de semana aí comemorando aniversário de casamento com a Líbia, tá? Daqui a pouco vamos agradecer pelo aniversário de casamento de vocês, né? Mas que tudo esteja bem aí com vocês, depois daquela celebração ontem, né? Que Deus abençoe aí, né? Que seja tudo bem com vocês aí, tá? E que, né, seja o cuidado de Deus esteja sobre todos vocês, né? A Líbia, a Léo, a Luísa, a Larissa, né? E a Giovana, é tanto sobrinho que a gente confunde aqui, né? Mas Deus abençoe, bom te ver aqui na nossa live. Pedro Alves também participando conosco, né? Irmão da nossa irmã Elda, lá do Rio de Janeiro, Deus abençoe sua vida. Heber também já está conosco, mais a Ana Cláudia, Deus abençoe, né? A vida do Heber, da Ana, né? Que possa o cuidado do Senhor estar sobre a vida de vocês. A Núbia também, sempre participando conosco das nossas lives, né? Núbia é praticamente de casa, né? Mas que Deus esteja sobre a sua vida, que Deus esteja aí com seus pais também, guardando, cuidando. Heber está dizendo que já está com o Rafael e com a Kíssila lá na igreja, lembrando, né, que nós temos de 9 às 10, né, os irmãos que estão lá para atender a você que queira deixar uma contribuição lá na igreja, uma oferta, pegar a sua revista, o seu informativo mensal. Tá? Então temos irmãos lá até às 10 horas da manhã e depois à noite, a partir das 17h30. Então você já pode, em precisar, já pode ir lá, que já temos irmãos lá à disposição para atender vocês com todo o cuidado, né, toda a higiene, enfim, com todo o cuidado necessário. Se você tiver que ir lá, vá de máscara, tá? Com todo o cuidado que é recomendado. A nossa irmã Adriana Brunelli também, Deus abençoe você, Brunelli, tá? Que todos estejam bem aí. A Loriane também entrou agora com o link dela, né? Deus abençoe. Nossa irmã Néia Porto, bom dia, minha irmã, Deus abençoe. Irmã Elda também já está participando conosco, Deus abençoe a irmã Elda, sua família, tá? A minha irmã Márcia Liduino, né, junto com a sua família lá no União, né, participando com a gente, né, Márcia Rosane, né? Que Deus esteja abençoando vocês aí, né, Márcia, o Gilberto, as meninas, Deus abençoe a vida de vocês, né? Brunelli também dando uma saudação aqui, Deus abençoe, né? Também aqui participando aqui a nossa irmã Maria Melo, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vinda, tá? Participe conosco aí da nossa live, tá? E eu quero já, nesse momento, pedir aos irmãos que possam estar compartilhando aí o link dessa transmissão, tá? Com todos os seus familiares, amigos, os seus contatos, né? Como de costume nós fazemos, né? Pedimos para você nos apoiar compartilhando, né? Se esse momento é um momento edificante para você, tá? Então você promova isso, né? Com seus familiares e amigos, para que a gente tenha uma boa participação nos nossos encontros, principalmente ao vivo, tá? A gente depois coloca, ele fica gravado no YouTube também, aqui no Facebook. A gente joga lá para o YouTube depois, né? Mas agora ele já fica gravado aqui no Facebook. Mas é muito bom quando nós podemos participar ao vivo, interagir com uns com os outros. É muito importante, né? Poder estarmos juntos, né? Nessa caminhada, nessa marcha, como nós cantamos agora há pouco aí, na música que nós ouvimos. Quer dizer que essa transmissão é uma transmissão da Igreja Batista Rio da Vida. A gente faz uma live da nossa escola bíblica dominical. Todos estão convidados para estarem participando, todos são muito bem-vindos aqui à nossa live de hoje para poder estar participando, tá? E aí dedique esse tempo de forma mais exclusiva possível para que você possa estar aí acompanhando, lendo a Bíblia, né, interagindo conosco, né, da forma como você puder, tá bom? E eu quero nesse primeiro momento, já que a gente está aí fazendo, né, esse momento de gratidão, de oração, eu quero aproveitar para estar também agradecendo pelos nossos aniversariantes, né? Então a gente tem irmãos que estão aniversariando, né?
nessa data de hoje e dessa semana, na verdade, né? Então você que vai fazer aniversário, que está fazendo aniversário, né? Nós queremos então compartilhar com você aqui, né, um momento de gratidão, agradecer a Deus pela sua vida. Então você está aqui os nomes, né, daqueles que estarão completando mais um ano de vida. Deixa eu abrir aqui a nossa lista. Bom, na nossa igreja nós temos aqui, nessa semana, né, que vai até o dia 11, no sábado, nós temos aqui a irmãzinha Victória, né, nossa mensageira do rei, né, nossa junior Victória vai fazer aniversário no dia 7, tá? Então, Deus abençoe a vida da Victória, de toda a sua família. Então, até o dia, né, 11, nós temos a irmã Vitória fazendo aniversário, né? E eu tenho também alguns familiares fazendo aniversário nessa semana, né? O meu irmão Sid Clay, que está participando conosco aqui da nossa live, está comemorando aniversário de casamento com a Líbia, por isso eu falei da celebração, né, da gratidão. Então, Deus abençoe o casamento de vocês, né, que vocês possam estar sempre firmes na presença do Senhor e que isso possa ser a rocha do casamento de vocês, tá? Então, muito bom, né, poder agradecer por mais um ano de casamento de vocês. E no dia 10, minha cunhada Sueli, aqui de Pacotuba, irmã, esposa, melhor dizendo, do meu irmão Sandrinho, vai completar aniversário também. Nós vamos agradecer a Deus pela vida dela também, né? Então quero convidar você que já está conosco, né, para nós estarmos agora orando ao Senhor, agradecendo a Deus então pelos aniversariantes que nós citamos. Deixa eu ver aqui na nossa rede social se alguém mais citou aniversariantes aqui, né? Aproveitando para saudar aqui minha filha Letícia, meus filhos, né, Letícia, Kaminsky, que já estão participando conosco, a Poliana também, né, a esposa do Rodolfo. Então sejam bem-vindos aí, a Poliana, o Rodolfo, que já estão conosco também. Muito bom dia, nossa irmã Wanda, né, com as crianças lá, João Pedro, Ana Vitória. Deus abençoe a sua vida, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui, né, para participar dessa live da Escola Bíblica Dominical. Então convido você agora para nós estarmos juntos fazendo uma oração. Vamos pedir a bênção de Deus e agradecer pelos nossos aniversariantes dessa semana. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por esse momento tão especial que o Senhor nos dá a oportunidade de vivenciarmos, quando nos reunimos, mesmo distantes, ó Deus, uns dos outros, mas podemos nos reunir através das redes sociais e aí então podermos estar juntos compartilhando, meu Deus, do estudo da Tua Palavra. Compartilhando também, meu Pai, da comunhão que nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E agora, de forma muito especial, agradecendo ao Senhor pelo Teu cuidado, por termos chegado a mais este dia, meu Deus, muitas lutas que passamos durante essa semana, mas até aqui chegamos pela Tua graça, pela Tua bondade. E queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor também tem refletido o Seu cuidado sobre nossas vidas, em especial nessa semana, naqueles que estão completando mais um ano de aniversário. Quero te agradecer, meu Deus, pelo aniversário de casamento, a Deus, o meu irmão Sid Clay, da Líbia, a Deus, que o Senhor possa abençoar o casamento deles, que o Senhor possa sustentar o casamento deles na rocha, que é o Senhor Jesus, nesse tempo, ó Pai, de tantas bombardeios, ó Deus, sobre o lar, sobre a família, mas que eles possam permanecer firmes como casal, fiel um ao outro e fiéis ao Senhor também. Também quero te agradecer pela vida da Victória, ó Deus, que vai completar mais um ano de vida no dia 7. Abençoe tua serva, meu Deus, como mensageira do Rei, que ela possa servir ao Senhor com alegria, sendo um exemplo, uma luz, ó Deus, ali no seu lar. Abençoe, que o teu cuidado e graça esteja sobre a vida dela. Também te agradeço pela vida da minha cunhada Sueli, ó Deus, que vai completar mais um ano de vida no dia 10. Que o Senhor possa abençoar ela, ó Deus, toda a família, meu irmão, os filhos, ó Pai, que o Senhor possa cuidar da tua serva, ó Deus, abençoando e fortalecendo, que a bênção, a proteção e a graça do Senhor esteja sobre ela, sobre todos os aniversariantes. Abençoe também, meu Deus, todo o nosso estudo, a nossa live de hoje, que possa ser um tempo de grande aprendizado, de edificação para todos que estiverem participando. Aqueles que porventura estiverem passando por lutas,
que eles possam, ó Deus, estar tendo a tua paz, o teu conforto, para que possam aproveitar o máximo possível esse tempo. Abençoe cada um que estiver conosco nessa live e até mesmo aqueles que participarão depois através da gravação desse momento. Que o Senhor possa estar sobre todos com teu cuidado, a tua graça derramada sobre a vida e a família de cada um. Quem estiver assistindo a gente do ambiente de trabalho também, que o Senhor possa abençoá-los no ambiente de trabalho, ou até mesmo no leito de casa ou do hospital. Que o seu cuidado, a calmaria do Senhor possa estar sobre cada um. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que essa semana, apesar de todas essas circunstâncias pelas quais nós temos passado, difíceis, que não deixe por conta disso de ser um tempo, um momento de celebração na sua vida, tá bom? Agradeça a Deus, celebre em família, mesmo não podendo fazer aquelas reuniões com todo mundo como é de costume, mas não deixe de agradecer a Deus, como nos diz a palavra do Senhor, que a gente sempre lê para os nossos irmãos na igreja. Então fica aqui esse versículo também para todos os aniversariantes. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem a Deus. Está lá em Deuteronômio 28:2. Então esse é o desejo que nós temos para a sua vida também, esse é o desejo de Deus para você. Tá? Importante é que você, como eu disse, celebre ao Senhor, apesar de toda essa dificuldade, seja grato ao Senhor, isso é muito importante. Bom, nosso próximo momento é o momento em que nós vamos dar uma ênfase na nossa campanha de leitura da Bíblia. Tá? Você que está nessa caminhada conosco, lendo a Bíblia, quem não começou, nós aqui convidamos você para começar essa caminhada. É muito importante a leitura da Bíblia. A Bíblia é a nossa razão de viver, a Bíblia é a nossa luz, é o farol que conduz a nossa vida, que nos mostra o caminho que temos que seguir para tomarmos sempre escolhas boas. Então, faça parte dessa campanha. Nós estamos lendo, nesse período, o livro de Ezequiel. Tá? O livro de Ezequiel, como nós temos falado, é um dos profetas na divisão da Bíblia chamado Profetas Maiores, e ele é um profeta que profetizou ao povo de Israel no cativeiro babilônico. Nós temos já comentado sobre isso. Tá? E nessa semana, a sua campanha de leitura da Bíblia, você que está conosco, ou que quer começar, os capítulos que serão lidos nessa semana é Ezequiel 20 até Ezequiel 29. Tá? Então, Ezequiel 20 até Ezequiel 29, essa é a leitura que você deverá fazer para essa semana. E eu quero destacar alguns pontos aqui importantes dessa leitura que você irá fazer, para que você possa, então, aí já ter em mente, tá? As coisas que estão acontecendo e sendo relatadas, lembrando sempre que esse livro é um livro de um profeta, então ele é carregado de algumas alegorias. Alegorias são tipo parábolas, figuras de linguagem, aquelas metáforas que às vezes elas são pregadas e elas têm um outro sentido, elas ilustram uma realidade que o povo está passando ou uma mensagem que Deus quer que o povo entenda. Tá? Então, no capítulo 20, por exemplo, a gente tem aqui a lembrança da misericórdia de Deus para com Israel. Inclusive, eu vou destacar alguns versículos desse capítulo. Tá? Mas a gente vê aqui, por exemplo, uma data dessa ocasião, em que Ezequiel está pregando, por volta de 14 de agosto do ano 591 a.C. E eu cito isso para lembrar vocês que enquanto Ezequiel está pregando já para aqueles que estão no cativeiro, Jeremias ainda tinha as suas últimas pregações junto ao povo lá ainda em Jerusalém. Tá? Então uma parte já estava no cativeiro, mas outra parte ainda tinha possibilidade de ser, vamos dizer assim, restaurada, de se arrepender, de evitar um dano maior. Então veja que nesse momento então do capítulo 20 de Ezequiel, tá? Enquanto ele está pregando àqueles que já estão no cativeiro babilônico, Jeremias ainda continua nos seus últimos esforços
pregando para o povo lá no cativeiro, lá na cidade de Jerusalém, tá? Então, você lembra disso, tá? Isso é em torno do ano 591 a.C. Lembrando que antes de Cristo, quanto menor, mais próximo de nós está. A gente vai ver nesse mesmo capítulo a descrição dos pecados de Israel, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus sendo anunciada, né? Não somente o juízo, mas ao anúncio da restauração, como era de costume Deus fazer. É mais ou menos aquilo que um pai, uma mãe, quando vai disciplinar o seu filho, fala: olha, eu estou te disciplinando porque eu te amo, tá? E isso vai fazer bem para você. Tá? Então é mais ou menos isso que muitas vezes as mensagens de Deus para o povo naquela época no cativeiro, como é o caso de Ezequiel, elas serviam para isso. Dizer: olha, vocês estão passando por uma disciplina por causa dos erros e dos pecados, não ouviram ao Senhor, né, caíram na idolatria, fizeram práticas repugnantes para com Deus, mas isso servirá de disciplina para vocês se apegarem a Deus e no tempo certo vocês sairão desse castigo, digamos assim. Isto é, vocês sairão desse tempo de disciplina. Isso aconteceu, tá? Cerca de 70 anos depois, o povo de Judá volta, o povo de Israel volta do cativeiro babilônico para a sua terra, tá? A gente vai ver então a partir daí algumas palavras de juízo, como no capítulo 21, falando sobre, né, o Nabucodonosor como imperador babilônico, sendo aí então como se fosse uma espada para de alguma maneira servir de disciplina para o povo, tá? A gente vai ver mais uma vez aí no capítulo 22 os erros que o povo em Jerusalém estavam cometendo, né? A violência, as coisas abomináveis que o povo estava fazendo, tá bom? Versículo 23 tem aí uma figura, como eu disse, né? Olá e Olibá, né? Que é uma referência aí a duas cidades que eram capital, cada uma capital de uma parte do Império de Israel. Olá significa uma alusão a Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel na parte norte, que já tinha ido para o cativeiro bem antes, até do tempo de Ezequiel, na época ainda que os assírios, tá, governavam o mundo, digamos assim, né, ou pelo menos uma boa parte do mundo. Então, Olá é uma referência a Samaria, que era a capital do reino de Israel do norte, porque eles tinham se dividido. Então Samaria ficou como a capital do norte, e Olibá é uma referência a Jerusalém, capital do reino do sul, ou capital do reino de Judá, que, como eu disse, está vivendo essa situação aí, descrita no livro de Jeremias e também no livro de Ezequiel. Bom destacar que nessa palavra o Senhor está dizendo: olha, os mesmos erros que uma irmã cometeu, a outra está cometendo. A referência no capítulo 23, com essa figura, é nesse sentido. Mesmos erros que Olá, né, que é uma referência a Samaria, cometeu, a irmã está cometendo agora, isto é, Olibá, que é uma referência a Jerusalém, está cometendo. Tá? Mesmo com todo aviso, com toda a pregação, cometendo os mesmos erros. Isso foi algo muito ruim, né, para o povo, né, porque a gente sabe que o final disso é o cativeiro. As duas irmãs, pelos seus erros, pelos seus pecados, acabaram tendo aí a sua ruína, a sua disciplina. Tá? O capítulo 24 é uma alegoria ali de uma panela, né, falando que Jerusalém ficou como uma panela, né, falando ali no caso ali do momento final, né, daquela panela em ebulição, quer dizer, do juízo de Deus sobre a cidade. E a partir do capítulo 25 tem aí várias profecias, né, contra diversas nações: Amon, Moabe, Edom, Tiro, Egito, né? Então termina aí com profecias para o Egito, tá? Então esses são os destaques aí dos capítulos que você vai ler nessa semana. Eu sempre tento falar daquilo que você ainda vai ler, para servir como uma introdução para a sua leitura. Então, quando você já estiver lendo nos capítulos 20 até o capítulo 29, é desse assunto que eu acabei de falar que você vai estar aí lendo. Eu quero destacar aqui então, para a gente fechar essa parte da campanha de leitura da Bíblia, a esse primeiro momento aqui de edificação, de aprendizado, lendo para você um destaque no capítulo 20, a partir do verso 40, tá? Até o verso 44. Então eu vou ler para você aqui, olha. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano, o Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará
culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei suas ofertas e as suas melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como um incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar a seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que fizeram. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com seus caminhos maus e suas práticas perversas, ó nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Então, esse texto aqui fala de forma bem interessante a respeito do resgate de Deus, da restauração. O Senhor está falando aqui para o seu povo, que viria o tempo da restauração, em que outra vez as ofertas deles, o culto que o povo fizesse seria recebido e aceito por Deus. Lembrando que no momento da disciplina em que o povo foi para o cativeiro por conta do pecado, da desobediência, mesmo por tanta insistência na pregação dos profetas, mas o povo sendo disciplinado por conta de sua desobediência, Deus disse: olha, não vou receber mais o culto de vocês, as ofertas, os sacrifícios, porque isso não adianta nada se vocês estão distantes de mim. O que adianta fazer um sacrifício no templo e o coração está distante, ser desobediente? Obediência quero e não sacrifício, disse o Senhor. Então, no tempo da restauração, isto é, num tempo futuro, vamos dizer aproximadamente 70 anos depois, já no final do cativeiro, Deus ouviria o povo, Deus aceitaria o povo novamente, com seus cultos na sua terra já. A gente já fala do retorno aí do povo do cativeiro, e aí então de volta do cativeiro, Deus voltaria também a receber os seus cultos, as suas ofertas. Aí faz aqui uma referência ao monte do Senhor. Enfim, é o Senhor, como eu disse, dizendo como um pai que ama os seus filhos: olha, vocês estão na disciplina porque cometeram um erro, mas no momento certo sairão dessa disciplina, desse castigo, e vocês voltarão às suas atividades normais, e eu serei o Deus de vocês, isto é, ouvirei os seus cultos, as suas celebrações, e as nações vão ver que eu estou com vocês, porque eu vou resgatar vocês e vou trazer vocês de volta àquela terra que eu prometi aos seus antepassados, tá bom? Então essa é a nossa referência aí, o nosso destaque da nossa campanha de leitura da Bíblia dessa semana, tá? E eu espero que você tenha uma leitura proveitosa, que seja uma leitura, que aí construa entendimento para você. Eu sei que muitas vezes ler os livros proféticos é meio complicado, é uma leitura um pouco difícil. Tá? Eu te dou um conselho: se você está lendo numa tradução um pouco difícil, com palavras complicadas, eu desafio você a fazer um investimento. Vou citar para você, acho que eu já até falei isso em outras ocasiões, há duas traduções de Bíblia que são um pouco mais fáceis para você entender. Inclusive, uma delas foi a que eu li aqui agora, que é a Nova Versão Internacional, tá? É uma Bíblia que ela tem um linguajar mais facilitado. Uma outra tradução também interessante, uma outra versão fácil também, é Nova Tradução na Linguagem de Hoje, tá? Então são aí duas versões de Bíblias, que são bem interessantes para você poder fazer a sua leitura. A Nova Versão Internacional é da editora Vida, tá? E a Nova Tradução na Linguagem de Hoje é da editora Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Um investimento, se você quer aprender, não tem jeito, tem que investir. Então entre nesses sites, tá? E você vai ter como adquirir lá essas traduções, como eu disse, no site da editora Vida, Nova Versão Internacional. No site da SBB ou Sociedade Bíblica do Brasil, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. São duas versões bem fáceis para você poder compreender, principalmente textos como esse dos profetas, que são textos às vezes cheios de figuras, carregados de algumas alegorias,
que requer de nós uma compreensão, você olhar um dicionário, um comentário, ou o comentário que eu tenho feito aqui aos domingos, para você entender um pouquinho e contextualizar a sua leitura, tá bom? Então invista no seu crescimento, na sua edificação, para que você possa ter a Bíblia no seu coração, na sua mente, no seu coração, e aí que isso se transforme em atitudes na sua vida também, tá? Leia sempre esse texto dos profetas como algo que ele tem um contexto imediato para aqueles dias, cativeiro, juízo, mas que tem aplicação para nós nesses dias, isto é, através dos erros do passado, nós aprendemos para não cometê-los nesse tempo. Como povo do Senhor, como cristãos, então aprendemos com aquilo que eles fizeram de errado naquela época, para nós não cometermos nesse momento. E saber que muitas vezes quando nós erramos ou estamos distantes de Deus, o Senhor, como um bom pai que é, Ele também promove tempos em que Ele deixa que a gente passe por disciplina. Para quê? Para que a gente possa aprender e voltar para o caminho certo. Isso é de Deus. A disciplina é de Deus. Tentação não. Tem gente que às vezes está passando por tentação e está dizendo que Deus está mandando. Não. Deus não manda a tentação, porque a tentação, ela tenta conduzir a pessoa ao pecado. É diferente. Então Deus não tenta ninguém, porque Ele não se deixa ser tentado, diz a palavra do Senhor. Mas a disciplina é algo que o Senhor promove para nosso crescimento. Então Ele nos permite situações difíceis para a gente voltar para o caminho do Senhor, estar mais na sua presença. Isso aí sim são provas que vêm do nosso Deus. Tá? Então, que Deus abençoe a sua leitura bíblica dessa semana, que você possa ter, como eu disse, uma leitura aí abençoada, que esse tempo seja um tempo edificador para você. Quero convidar você agora para a nossa segunda parte, né, dos nossos estudos dessa manhã, que trata da nossa lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. Tá? E você que tem a sua revista, a lição que nós estamos estudando hoje é a lição número 11, Avivamento e Ação Social. Tá? E o texto bíblico que é base para a nossa lição de hoje, que nós vamos ler, é Atos 4, verso 32 a 35. Tá? Então já vá abrindo aí a sua revista e a sua Bíblia. Enquanto isso, deixa eu saudar aqui mais alguns irmãos, tá, que estão chegando na nossa live, já participando conosco também. Nossa irmã Zane, né? Deus abençoe sua vida, do Alcino aí, da Flávia, do Yuri. Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá? Tenha um bom dia. Nossa irmã Mônica também, Deus abençoe você, Davidson, né? E também os meninos, né? Que Deus abençoe aí a vocês nesse momento. Nossa irmã Ana Cláudia também, que já saudei lá junto com Emer, mas também aqui participando também junto do seu celular aqui. Deus abençoe, tá? Às vezes ela está lá no condomínio, o Emer está lá na igreja, né? Deus abençoe. Irmã Maria Eduarda também, né? Sempre participando conosco, né? Sempre junto da gente, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos então para a nossa lição? Tá? Vamos aí então para a nossa lição de hoje, como eu disse, a lição número 11, o avivamento e a ação social. Então quero ler primeiro aí o texto de hoje, que é um texto bem interessante, né? Fala ali do período da igreja, quando os apóstolos, né, estavam ali pregando, lançando ali as bases da igreja, bases doutrinárias, e havia ali um tempo diferente, um grupo de pessoas que se convertia, e ao mesmo tempo era um grupo de pessoas, né, que realmente queria servir ao Senhor, que amava ao Senhor, muitas vezes pagava o preço disso com prisões, com sofrimento, com retaliações do próprio governo, às vezes até não somente prisões, mas até com morte, com assassinatos. Apóstolos, todos eles, né, tirando João que morreu no exílio, mas os outros demais morreram de alguma forma assassinados, né, e muitos crentes naquela época também, para você ter aí uma noção, uma ideia daquele período, né, como era algo assim difícil, né, para a igreja, né, muito mais difícil do que o que nós estamos vivendo. Eu sei que nós estamos vivendo um período complicado de pandemia, mas naquela época eles viviam uma perseguição muito grande. Hoje ainda tem alguns países, né, na verdade tem vários países ainda onde o evangelho sofre perseguição, onde a igreja sofre perseguição, mas tem muitos crentes fiéis apesar disso, e essa era uma característica da igreja naquela época. Eu quero ler então Atos 4, 32 até o verso 37, para a gente ver um pouquinho como que aquela igreja vivia.
sem internet, sem redes sociais, sem computador, sem celular, mas avivada, fiel. Não estou dizendo que era uma igreja perfeita, a gente lendo os evangelhos, a gente lendo as cartas apostólicas e as cartas gerais, cartas igrejas também, a gente vai ver que eram igrejas que tinham falhas bem semelhantes com algumas falhas que nós temos hoje. Se você for ler as cartas de Paulo, por exemplo, que ele escreve às igrejas, você vai ver ele combatendo alguns erros, parecido com o que muitas vezes há nas igrejas hoje também. Mas, ao mesmo tempo, era uma igreja muito fiel e que sofria muito. Tá? Então, para você ser crente naquela época, tinha que ser crente mesmo. Tá? A prova era grande. Então, deixa eu ler para você aqui. Né? O texto fala aqui exclusivamente nessa parte de como eles faziam, né, a obra social, que tem a ver com a nossa lição de hoje. Tá? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro de venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então essa é a nossa leitura básica de hoje, tá? Atos 4, 32 a 37, que fala aqui de forma bem interessante sobre como a igreja ajudava naquele momento. Quando diz aqui que ninguém tinha como sua propriedade, significa que eles consideravam tudo que tinha do Senhor. Então, quando eles estavam juntos, aquele que tinha mais necessidade, os outros se reuniam para ajudá-lo. Por quê? Porque tudo que eles tinham era do Senhor. Não significava que todos venderam tudo e ficaram sem suas moradias, seus bens, tá? E ficaram sem nada para comer e colocaram para os apóstolos. Não, eles continuavam tendo as suas coisas, mas o que acontecia? Eles não consideravam, como o texto bem diz aqui, ninguém considerava sua o que tinha. É como hoje eu e você tivemos a nossa casa, o nosso carro, né, os bens que nós temos, é nós adorarmos a Deus com eles, isso é, considerar que eles não são nossos, são do Senhor. E aí quando nós formos convidados a ajudar alguém, ou quando percebemos no nosso redor que há familiares, vizinhos, colegas de trabalho que precisam, nós tomarmos a dianteira e ajudarmos a essas pessoas. É o que eles faziam. Então, tudo que eles tinham, eles não consideravam deles. Alguns vendiam parte de sua propriedade ou suas propriedades e traziam o dinheiro e entregavam para os apóstolos ajudar aqueles que estavam mais necessitados. E era uma época de miséria, uma época que tinha muita gente necessitada. E como eu disse, muita gente, pela sua conversão a Jesus, muitas vezes tinha que fugir da onde estava e conseguir abrigo junto com os irmãos da igreja. A igreja de Jerusalém, depois a igreja espalhada por outras regiões, por outras cidades, como a de Corinto, de Filipo, a de Éfeso, né, de Colosso, a de Tessalônica e por aí vai, né? A de Antioquia, que era um ponto interessante para Paulo quando ele começava as suas viagens missionárias, era um ponto de apoio para ele, a Antioquia da Síria. Então, assim que os crentes faziam. Então é importante nós tomarmos isso como um bom exemplo para nós e lembrarmos que tudo que nós somos, tudo que nós temos pertence ao Senhor e realmente colocar isso à disposição de Deus. O que adianta a gente falar de forma muito bonita, tudo que eu tenho é do Senhor, mas não ter a capacidade de lançar mão de alguma coisa para ajudar alguém que precisa? Um familiar, a ajudar um irmão na igreja, né, um doméstico da fé, como a palavra nos ensina, um colega de trabalho. E outra coisa mais, brigar por conta de finanças, brigar
por conta de, às vezes, egoísmos, né? Principalmente citei isso aqui, né? Quando se divide heranças entre famílias, muitos irmãos brigam por conta disso, não se entendem, não conseguem chegar a um denominador comum, justo. Por quê? Porque naquela hora as pessoas pensam somente nelas. Esse tempo, por exemplo, já tenho repetidas vezes dito isso, é um tempo em que nós estamos sendo convidados e desafiados não somente a cuidar da gente, mas a cuidar do próximo. Quando você usa máscara, por exemplo, não é só de você que você está cuidando, você está cuidando do outro também. Quando você toma cuidado com um idoso, com um colega de trabalho, com uma pessoa na igreja, não indo para esses ambientes se você tiver com algum sintoma gripal, você está cuidando do próximo também, tá? Quando você dá uma contribuição para uma cesta básica, quando você faz missões e ajuda projetos não somente missionários, mas sociais, tá? Então, é interessante, né, que eu e você tenhamos o nosso coração aberto para perceber que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. O versículo 35 diz: e repartia-se por cada um segundo a necessidade de cada um. Não é acomodação não, tá, meus irmãos? Tem gente que muitas vezes acomoda e só quer receber ajuda, não toma suas iniciativas próprias para sair daquela situação. Tem gente que é acomodada, eu concordo com você. Às vezes tem pessoas que você diz, puxa, essa pessoa tem que parar de ajudar ela, porque senão ela não vai aprender. Ela só quer o peixe, não quer uma vara para poder pescar o peixe para ela mesma, para ela sair da situação. Eu creio que tem gente que é assim mesmo, tá? Mas a gente vê que tem uma maioria de pessoas que realmente precisam de muita ajuda, tá bom? Então seja uma pessoa boa, coloque, né, os seus bens como sendo realmente do Senhor, um presente de Deus para você, apenas ser mordomo deles, administrador, tá bom? Mas pertencem a Deus. Começa a ter isso como princípio. Tudo que eu tenho é um presente que Deus me deu, que eu tenho que colocar a serviço dele. Então eu tenho que abençoar pessoas quando eu uso meus bens, tá? Coisas simples, como por exemplo você usar o seu carro para dar carona a alguém, ajudar alguém que precisa. Você está colocando a serviço de Deus, sabia? Bom, alguns irmãos comentando aqui sobre a nossa lição, tá? O Denilson sugerindo aqui Atos 2, 42, 47, é um texto muito bom também, verdade, né? Que fala ali como a igreja, né, no seu início, ela, né, agia, ela trabalhava e caía na graça de todo o povo, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Irmã Elda também comentando que realmente devemos ajudar com alegria. Muito bem, irmã Elda. Vou estar destacando aqui uma coisa interessante, ajudar com alegria. Não é entregar as coisas como muitas pessoas fazem, entregando o resto e muitas vezes até com tristeza no seu coração. Não, é ajudar com alegria, verdade, muito bem lembrado. Bom dia para a irmã Poliana que está entrando aqui agora na nossa live. Deus abençoe você, né, sua família, muito bom, né? A gente está vendo aqui alguns irmãos dizendo amém pela palavra, né? Nádia também chegando aqui na nossa live, o Rafael também, né, dizendo ali amém. É verdade, né, que nós possamos estar aí colaborando, contribuindo, tá? Vamos seguir aqui alguns pontos então aqui na nossa lição, né, para a gente poder caminhar num entendimento aqui progressivo junto com os irmãos, você que tem aí a sua revista principalmente. Algumas pessoas, quando começam a ajudar, tá? Quando começam a apoiar os outros, se sentem tão bem com isso que são capazes de dizer uma frase como essa que eu vou dizer agora aqui para você. Pastor, eu sou um crente há mais de 50 anos. Aqui é um comentário da revista de uma história. Tenho estado no Evangelho toda a minha vida e é a primeira vez que vejo um avivamento espiritual. Isto é, a partir do momento em que se reuniram para ajudar pessoas. Olha só, né? Crentes sentindo o avivamento a partir do momento em que ajudaram pessoas. Por isso eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Crentes egoístas dificilmente irão experimentar a alegria do avivamento, de estar na presença do Senhor e, como eu disse, sentir aquela devoção, essa proximidade de Deus, a alegria de caminhar com o Senhor. Crentes que só pensam nele, que acham que só eles têm necessidade, porque todos temos, irmãos. Todos temos problemas, todos temos necessidades, todos temos. Mas nós somos convidados pelo Senhor a olhar aqueles que estão piores do que nós.
em situações mais difíceis do que nós. E aí vou até dizer, tem gente que às vezes tem muitas posses e ajudam menos do que às vezes nós que temos condições financeiras um pouco mais reduzidas, mais difíceis, mais humildes, e nos importamos mais. Mas não deixe de ajudar. Ajude com alegria. Você vai ver como que você vai se sentir bem, como que você vai se sentir na presença de Deus quando você conseguir ajudar alguém que está em dificuldade. Poucas pessoas pensam no avivamento desse ponto de vista da solidariedade, da ação social, do amor ao próximo. Geralmente, como eu tenho sempre falado para vocês, as pessoas pensam no avivamento como aqueles movimentos que você vai num culto e faz e não passa daquilo. E a gente tem aprendido nessas lições que o avivamento não é esse. Lembra daquela ilustração lá no início? Quem lembrar, põe aí no nosso chat aí. Lembra daquela ilustração dos 2 tipos de crente? Tá? Não vou falar agora não. Quem lembrar, coloca aí no nosso chat aí, participando aí. Quais os 2 tipos de crentes que nós citamos como ilustração lá no início da lição? Tá? Então tem um desses tipos, que eu não vou falar qual é o nome, mas vou citar o que ele faz. Ele só chega e vê o ambiente, e aí está todo mundo movimentando-se aqui. Então eu também estou avivado, porque tem movimento aqui. Já tem outros que ele muda o ambiente que está ao redor dele. Esse é o crente avivado. O outro não. O outro é um crente que só vê o movimento ao redor. Coloca aí qual é a comparação aí no chat aí para a gente ver se você está lembrando, né, dessa ilustração. Então, tem pessoas que vão achar, como eu disse, que o avivamento ele não tem a ver com isso. Tem a ver com o movimento que faz no culto da igreja. Ajude alguém. Seja bom. Seja bondoso com alguém. Nessa semana que nós passamos agora, no nosso caminhar diário, eu falava sobre um dos frutos do Espírito chamado bondade. E o Senhor nos ensina na sua palavra a sermos pessoas bondosas, pessoas boas, tá certo? Então, seja uma pessoa boa. Bondade é algo que é importante para mim e para você praticarmos. Então, seja bondoso. Exemplos do Novo Testamento, né? Exemplos aqui, né, do Novo Testamento em que a gente vai ver, né, pessoas que estavam ajudando uns aos outros. Então tem vários textos aqui, a gente não tem, né, como colocar todos os textos. Estou vendo que alguns irmãos que colocaram aqui, né, a irmã Márcia colocou, já acertou, a irmã Elda também colocou aqui os 2 tipos de crente, também está certo, isso aí, né? Vai colocando, quem lembra aí vai colocando, eu vou mencionando aqui na medida do possível, a gente vai mencionando aqui, tá? É esse mesmo aí, isso aí que os irmãos estão colocando aí. Então quem está lembrando aí da ilustração, coloque aí no chat aí ao vivo. Bom, deixa eu falar para vocês aqui então de alguns exemplos do Novo Testamento. A gente tem, como eu disse para você, alguns textos aqui em que a gente vai ver como a igreja, inclusive esse que nós lemos aqui agora há pouco, tá? Como a igreja estava empenhada em fazer o bem. A igreja, que a gente chama de igreja primitiva ou igreja neotestamentária, né? Como ela se empenhava em fazer o bem. Tá? Então a gente tem aqui Atos 2, 42 e 47, até foi citado agora há pouco aqui no nosso chat. Atos 4, 32 a 35. Bom, Atos 2, 42 e 47, foi logo depois do Pentecostes, e então a igreja começando ali justamente com esse amor às pessoas. As coisas não mudam depois no seguinte, né, ou no tempo seguinte, conforme Atos 4, a igreja continuava ali se destacando pela ajuda ao próximo. Em Atos capítulo 9, 36 a 41, nós vemos Dorcas, né, a conhecida, né, irmã Dorcas, se destacando, né, por costurar para ajudar as viúvas. Lembrando sempre que naquela época, viúvas e órfãos eram uma classe que sofria muito. Tá? Barnabé
né, que nós citamos aqui no texto, né, José, chamado Barnabé, né, ou o pai da consolação, né, da misericórdia, do encorajamento, disponibilizou os seus bens para os irmãos, os seus recursos para os irmãos. Tá? Então é um outro exemplo. Tá? Atos 6, de 1 a 4, nós estamos vendo aqui nesse texto a instituição do diaconato. Tá? Então uma das funções originárias, né, quem é diácono aí, né, se lembre disso, uma das funções originárias que gerou a necessidade dos apóstolos pedirem ao povo para elegerem irmãos cheios do espírito de fé para serem diáconos foi a ação social. Por isso que às vezes a gente, né, coloca essa função na nossa igreja para o nosso corpo diaconal. Quando a gente não tem um ministério específico de ação social, então a gente coloca para o nosso, como eu disse, o nosso grupo de diáconos da igreja, porque é uma função originária, né? Quando os diáconos foram instituídos, a visão era essa: olha, os apóstolos têm que se dedicar à pregação, né? A dar uma orientação para a igreja através da mensagem, da pregação. Então eles têm que pregar, ensinar o povo, mas não dá para eles fazerem isso e fazerem ação social juntos. E aí então instituir os diáconos para ajudá-los, tá? E aí tem vários outros exemplos. São muitos exemplos aqui, depois nós temos nas cartas também, tá? Deixa eu aproveitar aqui para a Eduarda, né, aqui, concordando, né, com as respostas anteriores aqui, né, a respeito dos tipos de crente. A irmã Zeli também, agora chegando na nossa live com Isaías. Deus abençoe você e sua família. Bom, mais alguns exemplos que a gente vê aqui, tá? Uma igreja avivada é uma igreja que socorre. A gente vê isso lá em Romanos, capítulo 15, versículo 26, né, quando as igrejas da Macedônia, da Acaia, da Galácia, né, conforme Coríntios, levantavam ofertas para ajudar os pobres. Né? Interessante, né? Então, alguns, né, que levantavam lá suas ofertas, né, para ajudar os pobres, algumas igrejas, como nós fazemos às vezes, levantando alguma campanha do quilo, por exemplo, tá, para poder abençoar aqueles que estão precisando, aqueles que estão necessitados. Então eles faziam isso. O apóstolo Tiago escreveu assim, lá em Tiago 2, 15, 16: se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago está dizendo aqui uma coisa muito séria para a gente. Não adianta a gente ver às vezes alguém precisando e aí dizer para ela, olha, vá orar, vá ler a Bíblia, participa do culto, e não fazer nada por ela. Na nossa igreja os irmãos têm aprendido isso. Muitas vezes chegam pessoas lá e pedem ajuda, os irmãos já têm essa consciência, né? E eu louvo a Deus por isso. Convida a pessoa para participar do culto, mas depois se mobiliza para levar uma cesta básica. Se tiver alguma coisa ali na igreja, a pessoa já sai dali e leva alguma coisa, né? Então há uma consciência de alguns irmãos da nossa liderança quanto a isso. E isso é muito importante. E o que adianta você ver alguém precisando e vai orar, vai ler a Bíblia, vai participar do culto, e não dá nada para ela comer, não dá nada para ela se vestir, isto é, não ajudar ela na sua necessidade? Que proveito teve o que você falou? Que proveito teve, né? Então, é importante nós sermos fiéis ao Senhor, lembrando que quando uma pessoa tem fome, ela quer comida. Ela vai orar, vai ler a Bíblia também, você vai entregar o folheto, mas não esqueça que ela precisa de comida. Quando os discípulos viram a multidão, falaram, Senhor, eles já ouviram muito sermão, agora manda eles ir até a cidade para que eles possam comer lá. Isso é o mais fácil, né? Já tinham participado do culto, agora os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, agora manda eles embora, para eles irem caçar alguma coisa para comer, porque a gente não tem como. Qual foi a resposta de Jesus para os discípulos, os apóstolos? Dai-lhes vós de comer. Reunido tudo que tinha ali, aqueles pães e peixes, o Senhor multiplicou, porque o Senhor faz isso. Tá? Quando nós abençoamos os outros, pode ter certeza, Deus nos abençoa, Ele multiplica o pão na nossa casa.
tá? Então, é importante nós lembrarmos disso. E aí, então, o que acontece? Eles ajudaram, né? Abençoaram. E aí, nesse texto aqui, nós vemos que a igreja foi... O apóstolo Paulo destacou aquelas igrejas, né? Porque elas estavam ajudando. No Velho Testamento também tem alguns exemplos. A gente já está partindo para o final da nossa lição, né? Deixa eu só destacar aqui mais irmãos que estão participando, porque senão depois eu acabo esquecendo, tá? E se eu esquecer de alguém, me perdoem, tá bom? A Maria Luísa Menezes, né? Também aqui, seja muito bem-vinda. Deus abençoe, né? A sua participação, né? A Adriana está dizendo aqui que está com saudade de você, né? Muito bom. Também participando aqui conosco, né? Da nossa lição, deixa eu ver, pastor Márcio, né? Deus abençoe sua vida, tá? Tá dizendo aqui, é verdade, né? A omissão muitas vezes é triste, é verdade. A gente vê tanta omissão, muitas vezes se entristece o coração. A irmã Neia está destacando aqui, né? Ela fala, respondendo aqui sobre o crente termômetro e o crente termostato, verdade, isso mesmo, irmã Neia, né? Alguns dizendo aqui que muitas vezes é triste você ver a indiferença das pessoas diante das necessidades do próximo. Então, nos lembremos disso, tá? Tá chegando aqui também na nossa live a irmã Laura, lá de Vitória, junto com a sua filha Marines, né? Deus abençoe, tá? A Adriana tá lembrando aqui, né? Que a Maria Luísa está participando lá de Portugal. Olha que coisa, né? Lá de Portugal, que bom. Seja bem-vinda, né? Um grande abraço aí para os portugueses, né? Contemporâneos aí do técnico Jorge Jesus do Flamengo? Não, fecha o parênteses. Né? Mas Deus abençoe aí, que bom ter vocês aí de Portugal participando conosco. Tá vendo, igreja, como nós chegamos longe, né? Muito bom, tá? Deus abençoe vocês aí, né? Com todos os familiares, espero que vocês estejam bem. Aí na Europa, né? As coisas já voltando um pouco mais à normalidade, mais do que aqui no Brasil, que ainda está num período muito difícil, né, muito ruim. Então, né, que vocês estejam bem aí, orem por nós aqui no Brasil. A irmã Elda está dizendo aqui, o alimento espiritual e material devem ser oferecidos juntos. É verdade, minha irmã, é verdade. Os dois alimentos devem ser oferecidos juntos. No Antigo Testamento, deixa eu citar aqui rapidamente mais alguns exemplos para você lembrar que a Bíblia toda fala sobre isso. Gênesis 18 fala que Abraão era alguém que era hospitaleiro, né? Isto é, recebia as pessoas. Jó se ocupava com os pobres, ajudando os pobres, Jó 29. Né? Gênesis 41 fala de José, né? Sendo um homem cheio do Espírito, salvando várias nações da fome. José, o tão conhecido José do Egito, né? Filho de Jacó. Ali em Levítico nós vemos Moisés orientado por Deus, falando, promulgando, né, fazendo leis que ajudavam no amparo social da população. Daniel e os seus amigos também participando do governo babilônico, orientando na ajuda aos necessitados. Então o Velho Testamento está ali cheio, né, de palavras nesse sentido, e não somente de ajuda nesse sentido, mas de profetas que pregavam incentivando isso. Miqueias, o próprio Isaías, Zacarias, Jeremias, pregando para que as pessoas pudessem lembrar-se disso, ajudar os mais necessitados, né, aqueles que eram menos favorecidos. Então, a pregação dos profetas muitas vezes tinha esse alvo. E como eu disse, no Antigo Testamento, principalmente, viúvas e crianças e estrangeiros também sofriam muito, tá? Então, eles sofriam por demais, tá? O ponto 3 aqui fala sobre o esfriamento e a indiferença, e eu quero destacar nesse ponto aqui alguns trechos que eu grifei, né? Aqui, por exemplo, no ponto aqui, referindo-se aos dias em que antecederam a sua volta, Jesus afirmou, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24. A gente tem vivenciado dias em que a gente percebe o egoísmo entrando no coração das pessoas e o amor esfriando, inclusive na própria igreja. E nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? Porque senão o nosso amor
ele se esfria. E aí, se esfriando, é do que vale tudo aquilo que nós falamos e pregamos, se nós não demonstrarmos o mínimo de atenção e amor às pessoas que estão precisando. João escreveu: meus filhinhos, não amemos de palavra, olha que interessante, não amemos de palavra, nem de língua, mas de obra e verdade. João 3, verso 18. Não é só da boca para fora não, tá, gente? Não adianta fazer discurso bonito, tá? Pregação muitas vezes ela é bonita, mas não adianta só pregar, não adianta só falar. Nós temos que fazer alguma coisa. E a pergunta que fica para cada um de nós é o seguinte: estou fazendo alguma coisa? Olha ao redor. Pode ter um familiar, um parente precisando, pode ter alguém que está na sua igreja precisando, um vizinho que está precisando, que mora na sua rua. Enfim, nós vamos ter pessoas, um colega de trabalho que às vezes está ali numa luta com alguém enfermo dentro de casa e precisando de uma ajuda, de um apoio, ou ficou desempregado. Olha ao redor, a gente tem que olhar, fazer como Jesus. Jesus olhava ao redor, né? Para que você e eu não sejamos indiferentes. Olhar ao redor, se colocar no lugar do outro. Isso faz com que a gente vença um pouco essa indiferença de passar pelas pessoas precisando de ajuda e virar o rosto, ou dizer, quem sabe, para elas, né, ou referindo-se a elas: a prefeitura cuida disso, isso é coisa do governo. Enfim, nós sabemos que o governo, o Estado tem uma participação nisso, mas vamos ficar de mãos atadas, sempre esperando deles? Temos que fazer a nossa parte. A opção em ajudar os necessitados deve ter como ponto de partida uma compaixão inspirada por Deus e não apenas a defesa de um ideal político. Tem gente que ajuda quando está sentindo que pode ter o apoio daquela pessoa. A gente não reclama que tem político que é assim? Não sejamos políticos, né? O último ponto, para a gente terminar mesmo aqui agora, só citando aqui os tópicos: avivamento e ação social, né? O ponto 4. Aí fala aqui de algumas coisas importantes para nós podermos fazer, né? E isso aí fica como uma orientação para mim e para você. Primeiro, tomemos a iniciativa de ajudar aqueles que estão perto de nós. Gálatas 6:10 nos ensina isso. Os domésticos da fé, os familiares, parentes. Então tem pessoas próximas da gente que às vezes está precisando. Tome uma iniciativa, faça alguma coisa para ajudar. Segundo, apoiemos os programas sociais da nossa igreja. Então, quando nossa igreja tiver uma campanha, as igrejas que têm a sua campanha para ajudar o próximo, participa. Não fica só olhando o pessoal se mobilizar, ajudar. Tem gente que elogia, que bom a nossa igreja faz, mas não dá uma colaboração, não dá uma contribuição, não entrega uma oferta do quilo, né? Não faz nada que possa ajudar. Então, o que adianta, né? Ajude, apoie. Quando a igreja fala: olha, irmãos, né, vamos entregar a cesta básica lá na igreja, a oferta do quilo, então apoie o programa que a igreja está realizando. Tem igrejas que têm projetos sociais ainda maiores, né, de apoio às pessoas. Então, que você e eu, né, possamos apoiar esses projetos. Tá? Através da oferta missionária nós fazemos isso. Apoiamos um projeto social, por exemplo, como a Cristolândia, que trata de pessoas dependentes químicas. Apoiamos, por exemplo, em missões estaduais, um projeto para crianças, que acolhe as pessoas, né, aquelas crianças, apoia, dá atividade, resgata, tira ela das ruas. Né? Que coisa interessante aí, né? Para nós podemos pensar. Terceiro, influenciemos na construção de uma sociedade mais justa. Dá a sua colaboração. Pastor, o mundo está muito egoísta, está muito individualista, está muito indiferente, sei de todas essas coisas e Deus sabe. Pastor, mas aquilo que eu faço não tem diferença, é um pingo d'água, é um grãozinho de areia numa praia. Não tem problema. Lembra daquela ilustração, né, do incêndio na floresta, em que todo mundo corria e um beija-flor começou uma ação de ir no lago, botar água na sua boca e cuspir. Alguém fala assim: mas o que vai adiantar? Um incêndio na floresta e um único beija-flor fazendo isso? Mas se cada animal que estava fugindo fizesse isso, isso é uma história, tá? Uma ilustração. Se cada animal fizesse isso, colocasse água na boca e fosse lá
despejasse na floresta, o incêndio poderia ser combatido. Então começa por mim e por você, não fique esperando pelos outros não, senão você não vai fazer nada. Se esperar pela mídia, então não vai fazer nada. Tá? Então eu e você temos que fazer. Que Deus nos abençoe. Pessoas cheias do Espírito Santo, avivadas, são pessoas que ajudam o próximo. São pessoas que colocam seus bens à disposição de Deus, são pessoas que certamente se importam com os outros, com aquilo que os outros estão passando, com o que os outros precisam, tá bom? Que Deus abençoe, espero que essa lição tenha despertado você, contribuído para a edificação sua, da sua família, tá? Que o estudo de hoje possa ter colaborado para o seu crescimento, tá? E se isso aconteceu, se o estudo de hoje colaborou para o seu crescimento, para a sua edificação, tá? Compartilhe depois o link dessa transmissão com aqueles que estão precisando também ser edificados, tá? Alguns irmãos aqui que chegaram, que colocaram aqui saudações, né? Fizeram comentários aqui da nossa lição. Ana Paula Ribeiro, Deus abençoe, né? A mãe da Poliana, né? Ah, que bom, né? Ana Paula Ribeiro, mãe da Poliana, que bom vê-la aqui. Tá? Deus abençoe sua vida, está participando lá de Vitória. Deus abençoe, tá bom? Que bom tê-la aqui, né? Nossa irmã Malu Monteiro também, sempre participando conosco das nossas lives, tá bom? Que bom que a irmã chegou aqui na live também. Deus abençoe a sua vida, né? Acho que eu saudei todos aqui, né, que chegaram. Se eu esqueci de citar alguém, me perdoe, tá? A gente tem que estar aqui envolvido com o estudo e ao mesmo tempo olhando aqui as redes sociais para não deixar ninguém de fora, tá? Eu faço o possível para ser o mais justo que eu posso, tá? Mas se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas todos que participaram, muito obrigado pela sua participação. Quero orar com você nesse momento, antes de dar algumas informações, orar com você, agradecendo a Deus pelo estudo ou pelos estudos dessa manhã. Vamos juntos então, nesse momento, fechar os nossos olhos e fazer uma oração de gratidão a Deus pelo estudo de hoje? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome por Tua palavra, porque ela tem uma direção para todas as áreas da nossa vida. Nós queremos, meu Deus, ser crentes avivados, ser cristãos autênticos, Pai. Não somente de palavra, mas cristãos que realmente colocam a sua fé através das obras. Mostram a sua fé através das boas obras, das boas atitudes que fazem. Queremos ser uma geração diferente, Pai. Se há uma geração de pessoas que estão se esfriando, de pessoas egoístas, que esse tempo agora, principalmente, seja um tempo que nos ensine a sermos pessoas melhores, pessoas boas. Sabemos que a bondade é um dos frutos do Espírito Santo na nossa vida, é das virtudes da Tua presença na nossa vida. E que possamos ser pessoas assim, Pai. Que a igreja do Senhor possa ser uma igreja transformada, uma igreja avivada, uma igreja que ajuda, que faz a obra social, que apoia o próximo. Mas que cada um de nós individualmente possamos mudar o nosso ambiente ao redor, fazendo sempre boas ações, boas atitudes, coisas boas. Que essa lição fique na nossa mente, produza frutos de mudança na nossa vida. Nos conceda, ó Deus, um restante de dia na presença do Senhor, que possamos caminhar servindo ao Senhor e fazendo a Tua vontade. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, tá? Lembro a você dos próximos encontros de hoje. Às 16 horas nós temos a live do Ministério Infantil. Papai, mamãe, vovós, tios, coloquem as crianças para assistir. 16 horas, acessa lá no YouTube a Primeira Igreja Batista de Curitiba, tá? E as irmãs, os irmãos que estão aí no grupo de WhatsApp da igreja, Kissela, que é a líder do Ministério Infantil da nossa igreja, sempre dá ênfase nas atividades. E aí fica aqui um apelo. Ela tem percebido, né, como professora do Ministério Infantil, que os pais não estão colocando as crianças para assistirem. Pais, preste atenção. Avós, eu sei que é um desafio. Você vai dizer para mim, pastor, é uma luta eu colocar que o meu neto, o meu filho ou minha filha
para assistir, mas obriga ele, incentiva ele nas tarefas, meus irmãos. Nós não estamos podendo ter o culto infantil, a escola bíblica, o encontro com as mensageiras, com embaixadores lá na igreja. Então a gente conta com você, a gente está dando as ferramentas, a gente está dando os recursos, mas papai e mamãe precisa do seu apoio, você tem que sentar com eles, coloque eles para assistir a live às 16 horas. Aí quando chegar as tarefas que forem solicitadas ali, ou pelo WhatsApp, como a tia Kissela faz, coloca eles para realizar as atividades. Isso vai ser bom para você, sabe por quê? Um filho obediente, uma filha obediente, abençoa a família. Você não quer ter um filho, uma filha obediente, um netinho, um sobrinho obediente? Então, se você está com a criança aí, faz esse esforço. Eu sei que você vai dizer que tem um monte de dificuldade. É o seu trabalho, tá? É a criança já está enjoada de ficar em casa direto. Eu sei de tudo isso, mas eu vou fazer o quê? Depende de vocês. A nossa igreja depende de vocês estarem colocando as crianças, bota ela sentada, bota ali no celular, ou bota na televisão. O YouTube dá essa facilidade. Quem tem a televisão que é Smart TV já pode botar até pela TV mesmo para ele assistir ali. Quando tiver as tarefas, cobra a tarefa deles. Incentiva, faz com eles. Às vezes, ó, papai, mãe e mamãe, não pode ser a preguiça que nos impede de fazer isso não, né? Você está investindo na vida do seu filho, da sua filha, tá? Então senta com eles. Meu filho, vem cá, vamos fazer a lição que o culto infantil pediu, vamos cumprir a tarefa. A gente tem visto, eu acompanho um grupo de WhatsApp da igreja, algumas crianças estão fazendo as tarefas. Parabéns para vocês. Mas tem outras que eu percebo que não estão interagindo, que os pais não estão incentivando. Então, faça um esforço, tá? Peço com todo carinho aqui, mas eu tenho tido essa preocupação, que o Ministério Infantil tem me passado essa preocupação, tá? Então, faça um esforço. Eu sei que você tem muitas dificuldades para isso, mas é um investimento, como eu disse, que você está fazendo no seu filho e na sua filha, tá? Então, esse é o nosso próximo encontro, e às 18h30 é o nosso culto gravado ao vivo, lá da nossa igreja. Você vai acessar pelo Facebook, assim como a nossa live, tá? E todas as nossas lives e cultos, eles depois são colocados a gravação também no YouTube. Assim que a gente tem o tempo, tá? Que a gente precisa editar, né? Baixar ele para o computador e jogar para o YouTube, então isso demanda um tempinho. Então, assim que temos um tempo, a gente também coloca todas as nossas lives e cultos lá no nosso canal no YouTube, tá? Quero te fazer um convite também para as nossas redes sociais, no Instagram. A gente também tem um Instagram. A partir dessa semana a gente vai colocar alguns vídeos da nossa meditação diária também, do caminhar diário. A gente vai ver se consegue jogar eles também para o Instagram. Então siga a igreja lá no Instagram e divulgue todas as redes sociais da igreja, Facebook, YouTube, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, tá bom? Compartilhando sempre os links aí das nossas transmissões para edificar os outros, incentivando. Eu quero desafiar você, membro da nossa igreja, você que participou conosco, veja aqueles que estão mais sumidos das nossas lives e nos ajude, tá bom? Convidando eles para estarem vindo participar conosco, tá bom? E logo em breve, tá? Não sei se hoje à noite já vou poder fazer esse anúncio, a gente vai ter uma semana de oração na igreja, mas não lá no templo, né? A gente ainda não pode se reunir lá, mas nós vamos promover, nós vamos mostrar para você, falar para você como é que nós vamos fazer essa semana de oração. Não sei se vai ser possível para essa semana agora, a partir de amanhã. Se não der para a partir de amanhã, a gente começa na segunda-feira da semana que vem, e a gente vai fazer uma semana de oração, com lives, com você podendo orar com outras pessoas. Então a gente vai promover, a gente vai direcionar isso no tempo oportuno, tá? Mas se prepare para a nossa semana de oração, tá? Antes da gente terminar aqui a nossa live, tá? Tem várias pessoas aqui que chegaram mais um pouquinho depois, né? Não sei se eu já falei que já saudei a nossa irmã Malu Monteiro, Deus abençoe, né? A irmã participando vez enquanto conosco aqui nas nossas lives. Muito obrigado pela sua participação. Os outros irmãos que participaram desde o início também, tá? Vários irmãos aqui dando feedback aqui da sua participação, muito obrigado. A Esther também, né, que participou, chegou na nossa live aqui, nossa irmã Esther Oliveira. Deus abençoe a irmã, a sua família. Deixa eu ver se chegou mais alguém diferente aqui. Não sei se eu falei aqui, acho que falei todos, né? Se eu esqueci de citar alguém, como eu tenho falado, me perdoe, né? Muita gente aqui, eu olhar aqui, às vezes
pode passar alguém despercebido, mas fica aqui a nossa gratidão, tá? Em nome da nossa igreja. Tá? A Loriane está lembrando aqui uma palavra para os juniores. Parabenizar aqui Eduardo, tá? A Eduarda participa da nossa EBD aqui dos jovens adultos, né? A nossa EBD geral aqui está participando. Então eu quero fazer um incentivo também, tá? Para os juniores. Os juniores já podem participar das lições que eu estou participando aqui, tá? Então, a partir dos juniores ali, você já pode participar. As crianças têm o culto infantil, os juniores também participam do culto infantil, mas os juniores também, a irmã Loriane está convidando eles aqui para participar desse estudo. Eles já têm a mentalidade para participar. Eduardo, como eu disse, participa direto com a gente aqui. Então, os outros juniores podem participar. Se alguma participou aí no link da mãe ou do pai ou do avô, enfim, da avó, eu não pude destacar aqui, mas vocês mencionam nas próximas lives. Olha, fulano está participando. É interessante que isso aconteça para incentivar sempre os outros a participar, tá? Então, muito obrigado, tá? Pelos juniores que têm participado também. Como eu disse, destacar a Eduarda, que participou hoje e tem participado constantemente dos cultos. Incentive, tá? Incentive eles a participar, tá? Os outros juniores que eu estou citando aqui, quem está, né, colocando aqui a mensagem, tá? Mas se tiver outros juniores participando aí com o vovô, com a vovó, com a mamãe, tá? Nas próximas lives, bota ali, ó, a saudaçãozinha também e a gente vai destacar aqui você também, tá? A gente já quer deixar aí a nossa gratidão por todos que participaram. Deus abençoe, transforme, né, o seu lar numa igreja, ou faça do seu lar uma igreja, como a gente tem sempre falado. Não posso esquecer de falar da lição de domingo que vem. Domingo que vem, a nossa lição vai ser sobre avivamento e mordomia. Você vai ler o Salmo 24, tá? Então, para o domingo que vem, a lição é avivamento e mordomia, tá? Então, você vai estudar essa lição e vai ler aqui o Salmo número 24, avivamento e mordomia, lição número 12, tá? A Anéia está destacando aqui, ó, Victória está participando, tá? Ela não tem o Face, mas participa. Então tá bom, Victória também. Então, olha, você tem a Eduarda, a Victória, que são juniores lá da nossa igreja, mensageiras, né? Da nossa igreja, e estão participando. Victória, que vai fazer aí aniversário, tá? Deus abençoe você, a Victória. Eu vejo também participando lá com as tarefas, né? Vejo lá a Eduarda, a Victória, às vezes o Gabriel, né? Às vezes a Ana Vitória também, né? Vejo lá cumprindo algumas tarefas, tá? Então, os outros juniores aí, ó, João Pedro, a Gabriel, os embaixadores, tá? Gabriel, né? Yuri, enfim. Não vou lembrar o nome de todo mundo aqui agora, tá? Não estou com a lista aqui, mas os outros juniores também, tá? Embaixadores e mensageiros, vamos incentivar eles a participar do culto infantil, tá? E a participar aqui também do nosso estudo, dos nossos cultos. Eles precisam estar integrados, não vamos deixar eles enfraquecer não, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tá? Que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Vou colocar aqui a música que nós começamos, né? Que você possa ouvir um pouquinho, a música, né, Marcharemos, os vencedores por Cristo, né? Que eu e você possamos continuar marchando no exercício da obra social, fazendo sempre aquilo que o Senhor nos manda fazer, tá? Não paremos, mas marchemos, tá bom? Esse é o desejo de Deus para minha e para a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus, na graça do nosso Senhor Jesus. Nós queremos ouvir tua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade do amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos, irmãos. Marcharemos cheios de coragem. E seguiremos, seja onde for.
marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver pela fé, com esperança e com coragem, da alegria ou da dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, serviremos, seja embora todos servem na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, eu quero só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for, embora todos servem na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Deus te abençoe. Marchemos na coragem do Senhor. Até o próximo encontro.